Bom dia, senhor presidente, mesa, colegas, a quem nos acompanha de casa, quem está aqui no plenário. Eu vou trazer hoje coisas que parecem demandas pequenas, mas eu acredito que não é que sejam pequenas, é que são coisas simples, ou que pelo menos deveriam ser simples. Eu já trouxe elas aqui no plenário, no pequeno expediente. Infelizmente, elas não tiveram solução e eu optei por trazer aqui no grande expediente para ver se coletivamente este é um problema de todos ou se é algo que está acontecendo especificamente no meu mandato ou especificamente com a nossa bancada. Então, é algo que eu quero explanar aqui para a gente pensar coletivamente. A primeira questão que eu vou trazer, ela é uma questão central, é de uma indicação que a gente fez ainda no ano passado. Ela tem a ver com uma faixa de segurança em um local de muito movimento. Eu vou trazer um vídeo aqui, onde a gente pode observar. A gente tem uma faculdade de um lado e um centro comercial de outro. É a faculdade FSG e o centro comercial Alvorada. Então, é um local bem conhecido. E vocês podem ver, aqui a gente mostra que as pessoas ficam aguardando os carros passarem, né? E é de fato muito movimento nesse momento, e a gente sabe o perigo das motos que passam no meio dos carros e como isso pode se tornar perigoso. A gente tem relatos de um idoso que já foi atropelado nessa mesma região. E a gente vê que nos momentos de menos movimento, as pessoas aproveitam e passam enquanto não tem os carros, mas que logo depois passa um carro. E o que mais me espanta nessa situação é que ali já havia uma faixa de segurança. Então, nós não estamos solicitando que seja feito um estudo para se averiguar se é possível ou não ser posto uma faixa de segurança ali no local. Ali havia uma faixa de segurança, só que foi feito o recapeamento da rua. E quando isso foi feito, a faixa de segurança, por óbvio, ela foi coberta, só que ela não foi pintada novamente. E o que nós estamos solicitando é o simples fato da faixa de segurança num local movimentado como aquele ser pintado novamente. É uma indicação feita no ano passado, na qual a gente já mandou para o secretário de trânsito de forma pessoal, não obteve resposta. E eu trago aqui pela segunda vez ao plenário desta casa. Agora, eu pego para a minha região. Eu vou falar do Serrano. E eu quero dizer que eu sei que tem 2 vereadores que trabalham muito pela região do Serrano também nesta casa. E dizer para vocês especificamente se isso acontece comigo lá ou se está acontecendo com vocês também, de ter respostas que não ficam claras sobre as nossas indicações. Eu vou trazer um exemplo, e é isso que eu quero deixar claro aqui. São exemplos de várias situações, que é o exemplo desta contenção, é numa esquina de um morro. Nesta casa que a gente consegue observar, já houve um carro que bateu no muro e se pede o guarda-reio bem nessa esquina, e a gente teve, 6 meses depois, a resposta de que não era possível pôr a contenção, pois iria atrapalhar... Uma parte, vereador. Já lhe concedo quando possível. Pois iria atrapalhar o passeio público. Salientamos que a instalação de dispositivo de proteção no passeio público serviria de obstáculo aos pedestres, prejudicando a circulação, principalmente de pessoas que possuam alguma deficiência visual ou locomotora, podendo vir a causar algum tipo de acidente. 6 meses depois, a gente obteve uma resposta da nossa indicação, de um guarda-reio em um local aonde
já houve um acidente, aonde um carro já bateu no muro e aonde existe uma curva. A gente consegue observar pelas árvores que já houve a batida destes carros. Ali, para quem conhece a região, sabe que, de fato, é uma curva acentuada. Ela vem de um morro, ela desce da Travessão Leopoldina. Então, é um morro que sai da BR, entra da BR e desce. Então, tem bastante movimento, bastante carro desce por aquela rua e pode fazer aquela curva batendo no morro, deixando o morador desta casa bem inseguro. Então, é isso, uma solicitação simples, mas muito importante. E por que eu trago esse exemplo? Pelo fato de que, em pouco tempo depois de nós recebermos a resposta, foi feito uma quadra depois este guarda-reio. E eu quero trazer um vídeo aqui e deixar vocês assistirem esse vídeo. Olha onde é que eu falei, ó. Tô saindo com o meu nenê. Eu faço todo dia de manhã. É ali, ó. Bem na esquina. Não dá pra passar com um carrinho de criança. Tem a placa. O espaço ali é muito pequeno. Aí eu tenho que descer. Fora da calçada. E tá aqui, ó. Isso aqui foi botado ontem. Porque não tava. A nossa indicação teve a resposta que o critério para ela não ser feita é que atrapalharia o passeio público. Porém, o guarda-reio na esquina seguinte foi realizado. Então, eu gostaria de solicitar ao secretário de Trânsito quais são os verdadeiros critérios para que alguma solicitação seja realizada. Pois, a princípio, para mim, se parece que os critérios são políticos. E eu quero dizer que quando uma indicação não é realizada, não é para vereador Estela que estão deixando de fazer alguma coisa. É para o povo. É a população que está sendo penalizada. É para eles que está sendo deixado de fazer alguma coisa. Ali tem uma placa de pare, o que dificulta, sim, o passeio público. Ali, naquela esquina, tem uma parada de ônibus, onde muita gente transita, aonde pode, sim, descer cadeirante, deficiente visual, aonde pode, sim, atrapalhar o passeio público. Então, quais são os verdadeiros critérios? E eu acho que, a partir de agora, se a gente não conseguir achar uma solução e deixar claro quais são os critérios e dizer que eles não são políticos e que eles são, de fato, critérios válidos, eu vou começar a enviar as minhas indicações ao líder de governo para que ele as faça e elas sejam realizadas. Porque eu não quero mérito sobre elas. Eu quero que elas sejam eficazes para a população. Seu à parte, vereador Rafael. Vereadora, primeiro, cumprimentar a senhora pela essa cobrança mais enérgica, né? Mas eu também tenho dezenas de pedidos que não foram realizados. Mas a gente tem que entender, vereadora, o porquê. Uma equipe que hoje na Secretaria do Trânsito está enxuta, né? Não tinha materiais desse grande porte para fazer faixa. Eu também tenho indicações de faixa de pedestre. Só que eles não tinham materiais suficientes para fazer isso. Fiquei sabendo agora que nessas últimas semanas vieram materiais e eles já estão fazendo. Inclusive pedidos meus que eu fiz no Cristo Redentor, no Treviso, no Bela Vista e outras localidades serão feitos e atendidos, tenho certeza. Só que a demanda é muito grande e não tinham materiais na prefeitura e também o recurso humano é muito pouco. Nós temos pouquíssimos servidores. Agora, aquela questão da FSG, vereadora, seria até interessante uma sinaleira aquelas para os pedestres, não uma simples faixa, porque o Caxias não respeita. E aquela ali que a senhora mostrou ali da calçada, uma falta de respeito não é da prefeitura, uma falta de respeito é do proprietário da residência que não respeitou a divisão ali da rua, que construiu uma calçada meio metro. E se ela for atravessar a rua, eu já aproveito e peço para a senhora, eu não sei o endereço, denunciar aquele terreno baldio que está ali na frente,
aquele terreno que não está ocupado, porque ali não tem calçada. Então, não somente ali onde tem a placa, mas aquele terreno onde aquela pessoa, se atravessar a rua, não pode passar porque não tem calçada. Né? Então, a gente tem que olhar os dois lados da rua, tá, vereadora? Obrigado. Para concluir, senhor presidente, eu entendo o que você fala, mas pelo menos o secretário poderia ter tido o caráter de me responder. Ele não me respondeu no WhatsApp. Ele visualizou as minhas mensagens e não me respondeu, vereador. Então, por isso, a minha cobrança mais enérgica. E sobre a questão do guarda-reio, não é falta de pessoal. Em um local foi feito e no outro não. E a resposta é a questão do passeio público. E num local, a gente percebe que atrapalhou o passeio público de uma parte da população. E qual que é o verdadeiro critério? Segue-se esse questionamento. Muito obrigada. Obrigado.